aproveitando esse clima de retorno de férias, voltando às nossas atividades profissionais, voltando às nossas atividades físicas, né? A gente achou bem apropriado a gente tocar num tema que é interessante. Depois desse período de comilância, de enfiada no pé na jaca, a gente voltar para os nossos planejamentos. E aí, algumas pessoas que mantiveram o planejamento durante essas férias, né, começam a fazer a fase de hipertrofia para aproveitar as praias, o verão. Tem gente que já foi. Então, a gente achou interessante, pelo contexto e pela época, a gente bater um papo hoje sobre hipertrofia. Não essa hipertrofia do marombeiro que vai competir, né, do bodybuilding, mas uma hipertrofia no dia a dia voltada para o aspecto de saúde, né, e melhoria do shape como um todo. Mas não necessariamente para alguém que vai procurar uma melhora de desempenho para chegar a nível profissional. Mas algo que você pode praticar no seu dia a dia e melhorando, mantendo a sua autossuficiência e principalmente a sua saúde. Conosco, de novo, a doutora Tatiane, né? E a gente vai começar falando sobre os pilares da hipertrofia, né? Então, doutora, quais seriam os pilares para a gente pensar em hipertrofia, né? E o que viria a ser hipertrofia? Né? Então, é muito bem colocado essa questão que há, sim, uma diferença para as pessoas que são competidores, que vão para o palco, literalmente, de pessoas comuns. Então, sim, o primeiro pilar da base da hipertrofia é literalmente a nutrição, né? A dieta equilibrada. Sim. Então, assim, a hipertrofia nada mais é que o ganho de massa muscular. Ou, literalmente, uma maneira mais simples de dizer, o aumento da massa, o aumento do volume, seja no braço, coxa, bumbum, a famosa definição do abdômen, o tanquinho, né? Que geralmente muitas pessoas desejam ter aquele abdômen todo definido, enfim, sem aquela famosa gordurinha por cima, né? Então, assim, um dos pilares existe, eu digo assim que existe vamos dizer assim, uma fórmula de um bolo para que a gente tenha hipertrofia, para que a gente tenha ganho de massa de forma sustentável e equilibrada. Um dos pilares é a dieta equilibrada. Então, para quem deseja saber certinho quanto que eu preciso consumir durante o dia, durante a minha semana, para que eu tenha esse ganho de massa muscular, eu sempre oriento procurar um profissional, um nutricionista, para calcular a sua alimentação, colocando quanto que você faz de exercício durante a semana? 1, 2, 3 vezes na semana? Quanto tempo? É com base nisso que a gente calcula quanto que você precisa de calorias dias para desempenhar aquelas atividades na academia e literalmente fora dela. Então, assim, eu vou disponibilizar no Instagram o cálculozinho, tá? Tem a diferença do cálculo para as mulheres e para os homens. É uma fórmula bem simples de você fazer. Precisa do seu peso, né? E são, igual eu falei, é diferente para homens e de mulheres. O peso, então, eu vou falar aqui para vocês, mas depois eu disponibilizo lá no Instagram a fórmula. Para os homens, é 0,063 vezes o seu peso, mais 2,896 vezes 239. Vai te dar quantas calorias dias você precisa para você fazer as suas atividades e o seu treino. Para mulheres, é 0,062 vezes o seu peso, mais 2,036 vezes 239. Então, vai te dar a quantidade de quilocalorias dias. Mas, sim, o ideal é a gente procurar um profissional para que ele faça tudo certinho. Então, assim, para ganho de massa muscular, muitas pessoas ainda têm a ideia de que eu preciso aumentar a quantidade de proteína somente. Eu vou ter ganho de massa muscular só com proteína? Sim, a gente tem um ganho, porém,
o tempo que eu levo para ter esse ganho de massa muscular, ele é um tempo maior. Então, assim, precisa ter uma boa oferta de carboidrato. É o carboidrato que ajuda a gente literalmente a ganhar massa. É o carboidrato de alta complexidade que me dá energia para mim fazer todas as minhas atividades, mas para que eu consiga treinar eficientemente. Então, assim, uma boa oferta de carbo, uma boa quantidade de proteína e as vitaminas e minerais, enfim, e os lipídios. Então, assim, tem pessoas que, vamos dizer assim, tem um tabuzinho, eu falo que ainda tem essa visão de que o carboidrato, ele é um vilão. Então, assim, quando eu falo de carboidratos complexos que a gente vai colocar na nossa dieta, o que eu estou falando? Arroz, batata, mandioca, macarrão. Muitas pessoas falam, mas eu gosto muito de, no café da manhã, por exemplo, comer o pão. Não tem nada de errado se você não tem intolerância. Pode continuar comendo pão, mas nós vamos agregar uma proteína junto para trazer mais saciedade e para melhorar essa oferta também de nutriente. Principalmente, gente, no ganho de massa muscular, eu preciso ter uma dieta equilibrada, por quê? Porque a dieta equilibrada, ela vai me trazer todo o suporte de vitaminas, minerais e essa energia que eu preciso. A questão de como que... tem pessoas que treinam de manhã cedo e falam assim, mas eu não consigo tomar café antes de treinar. Eu posso treinar em jejum? Sim, não tem problema nenhum em treinar em jejum. Tem pessoas que comem e às vezes passam mal durante o exercício, porque literalmente o estômago está cheio e acaba passando mal, porque você acaba fazendo esforço, né? Levantando peso, enfim. E tem gente que gosta de treinar em jejum, né? Isso. Tem uma corrente que recomenda que seja feito o treino sempre em jejum pela manhã, né? Também é possível, né? Sim, é possível. Mas assim, eu sempre falo assim, qual que é, vamos dizer assim, uma das regras? Vamos dizer assim. No dia anterior, para quem treina de manhã cedo, literalmente na sua janta, você precisa dessa oferta de carboidrato na sua dieta. Porque geralmente as pessoas, os pacientes que vêm, não têm o hábito de comer, eu falo, comida de verdade. Só faz um lanche. Ou um pão, um bolo, enfim, um misto quente, e no outro dia vai treinar. Essa questão dos farináceos, derivados de trigo, o pão, o biscoito, o bolo, a bolacha, logo que você come, tudo que nós comemos vai ser quebrado e virado em glicose e vai ser disponibilizado na corrente sanguínea. Então, isso que traz energia. O pão, bolo, bolacha e biscoito, ele é quebrado muito rapidamente e logo é jogado literalmente toda a quantidade de glicose na tua corrente sanguínea. Então, rapidamente você gastou. Então, assim, por que eu preciso ter um carboidrato de alta complexidade na minha dieta? O arroz, batata, o macarrão, principalmente o arroz integral, pela oferta de fibra também. Por quê? Vai ser quebrado sim, vai virar em glicose, mas vai ser armazenado no músculo em forma de glicogênio. E é esse glicogênio que eu preciso na hora de fazer literalmente a força lá na academia, levantar o meu peso e fazer o meu exercício. Eu vou falar uma experiência aqui própria, né, da minha pessoa mesmo. E assim, eu vi na parte de hipertrofia, na pós-graduação, e falei, vou testar. Aquele famoso, vou ver como que funciona. Teve alguns momentos que eu não comi nada de carbo, né? Eu treino de manhã cedo, então eu fui e treinei sem nada. Eu comi na janta, eu comi só uma salada e comi uma quantidade razoável de proteína. Não uma quantidade muito grande. E no meu treino, eu não consegui fazer todas as séries e nem todas as repetições. Então, eu senti a fadiga muito forte já ali na segunda sessão, no início. Então, assim, por quê? Quando não tem oferta de glicogênio muscular, para mim ter essa energia durante o treino, para mim conseguir fazer essas repetições, o que o corpo vai fazer? Ele vai buscar da reserva que você tem disponível.
E, geralmente, a gente busca essa reserva, o corpo, o organismo, a gente busca lá no músculo. Todo mundo, por mais que nunca treinou na vida, a gente tem uma parte muscular, sim. Então, assim, por que é então importante seguir uma dieta regrada, sempre ter esse aporte suficiente? Falar, gente, carboidrato, ele não é o vilão. Nós precisamos dosar as quantidades de carbo durante o dia e ver que tipo de alimentos nós estamos ingerindo. Então, precisa do carbo para ter essa oferta de glicogênio muscular, para ter essa reserva, para a gente não ter lesão. Então, assim, é importante que se faça todo acompanhamento. Se você quer hipertrofia, procure um profissional que saiba te orientar, né, dentro da formação dele. Procure um nutricionista. É importante ressaltar aqui também uma fala que um paciente me trouxe essa semana. A dieta dele é voltada para uma alimentação mais equilibrada, mas ele me trouxe a seguinte fala: eu achei que te procurando eu ia passar fome. Então, ainda tem essa visão de que eu vou fazer uma dieta para ganho de massa, para perda de gordura, que seja, para emagrecimento, e eu vou passar fome. Nós temos uma variedade enorme de alimentos que a gente consegue distribuir no seu dia a dia sem você não vai passar fome. Ao contrário, a hipertrofia, você tem um grande volume para comer e muitas vezes você não consegue comer toda aquela demanda. Porque assim, se você seguir certinho a sua dieta, o volume de carboidratos, de proteína principalmente, é um volume um pouquinho a mais do que a gente costuma comer. É o que a gente falou há uns 2 episódios atrás, né? Quando a gente fala em dieta, a pessoa já remete àquilo. É uma dieta para emagrecimento, é uma dieta restritiva, né? E como a gente disse, quando a gente fala de dieta do sentido mais amplo, uma dieta é aquilo que você come no dia a dia. Agora, a dieta específica, ela sempre tem um nome, né? É dieta para ganhar músculo, para fazer hipertrofia, é dieta para emagrecimento, é dieta para alguém que tem diabetes, é uma dieta específica, né? No caso de dieta para hipertrofia, uma das queixas, até mesmo dos atletas, uma fala muito comum é assim: olha, eu achava que o mais difícil era fazer treino, aumentar a quantidade, carregar o máximo de peso, e o que mais difícil é comer a quantidade que a gente precisa, porque o volume de alimento que a gente precisa acabar consumindo para atingir as calorias em quantidade adequada é muito grande. E a pessoa, às vezes, não consegue, em situação normal, ingerir aquela quantidade. Então, é muito frequente também isso que ela falou. Nossa, eu pensei que eu ia passar fome, eu tenho que comer tudo isso. A outra coisa, mas eu não vou engordar comendo tudo isso? Né? Se você está com a dieta adequada, com as proporções adequadas e isso adequado ao seu gasto energético, ao seu treino, não, você vai ter uma hipertrofia muscular, né? E a dieta talvez seja um dos mais importantes, mas como a doutora mesmo falou, né, falou do primeiro pilar, que é o pilar da nutrição. A gente tem o pilar da dieta ou da nutrição, né? A gente tem o pilar do treino, que tem que ser um treino adequado. Então, são 2 outras coisas que são dos pilares básicos e as pessoas não valorizam, que é o sono e a hidratação. Porque é muito comum a pessoa conseguir até seguir a dieta de ingestão de quantidade de macros, elementos, né? E, por exemplo, não conseguir hidratar, né? Porque o volume de água também é aumentado, né? Então, assim, é uma readaptação muito diferente do que você faz no dia a dia. Mas ela logo é incorporada. E a gente sempre fala, olha, você quer algo diferente do que você tem agora. Então, a gente precisa que você faça coisas diferentes. Não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não tem. Seja para melhor ou para pior, para a gente conseguir um resultado diferente, a gente tem que sair do habitual. E o habitual é não seguir regra nenhuma. Então, a gente segue esses 4 pilares. Ela estava falando agora do pilar da nutrição. Pode continuar, doutora. Eu acho muito importante também, para quem está nos assistindo e também tem dúvida, é assim, geralmente a gente consegue seguir, a maioria dos pacientes segue a dieta de segunda a sexta. Vai para a academia de segunda a sexta.
né? Geralmente sábado e domingo é raro as pessoas que vão. E no sábado e domingo acaba literalmente deixando aquela dieta mais restritiva de lado e acaba, eu falo assim, comendo os salgados, né? O fast food e tudo. Quando a gente planeja a dieta, é em cima daquela literalmente volume de treino que você faz. No final de semana, mas só são 2 dias. São 2 dias que você fica sem treinar e muitas vezes são os 2 dias que as pessoas extrapolam no consumo alimentar, com os lanches, com cerveja, com o refrigerante. Então, assim, eu sempre falo, você vai escolher um dia quando há possibilidade de escolher e você vai escolher um lanche só. Por exemplo, pizza. Pizza ninguém come, a maioria dos meus pacientes que eu pergunto não come menos de 8 fatias, mais o refri ou mais a cerveja. Então, assim, ok, você costuma comer 8 fatias, você não vai comer as 8 fatias. Você vai ter consciência que você vai comer só 4 fatias e você não vai tomar refrigerante. Vai trocar por água, por um suco, mesmo que seja um suco industrializado, um Prats. Por quê? Para a gente tentar reduzir a quantidade de calorias que você poderia extrapolar, porque assim você não vai gastar aquilo no final de semana. Você comeu a pizza ou lanche, que seja, e você consome mais a sua dieta, por exemplo. Então, extrapolou muito. E essa quantidade que você extrapolou, você muitas vezes não vai eliminar ela no sábado e no domingo. Então, eu vejo assim, que muitas vezes é um ciclo. A pessoa quer ganhar massa, ou, no caso, né, quer reduzir percentual de gordura, que também anda em conjunto, eu posso ganhar massa sim e reduzir percentual de gordura ao mesmo tempo. E assim, e as pessoas esquecem desse ciclo. Já de segunda a sexta eu tô com a minha dieta ok, o meu treino ok, e sábado e domingo eu bebo minha cerveja, eu tomo meu lanche lá. E aí, como que fica? E aí essa questão não só da gente se policiar, e como você falou do ser diferente, como que eu quero chegar no objetivo de ganho de massa, de emagrecimento, se eu não mudo as minhas atitudes? Porque aí, geralmente, as pessoas ficam frustradas consigo mesmo ou até com o profissional. Mas a dieta não está adequada. Aí é a questão de repensar. Será que é a dieta que não está adequada ou você que está comendo além da conta fora da dieta? Porque, por exemplo, assim, um lanche. Eu vou dar o exemplo do Mac, né? Que é o combo lá. O pão, o hambúrguer, a batata frita e a coquinha. São 1.500 a 1.800 calorias em um lanche. Então, isso é uma refeição inteira do seu dia inteiro que você consumiu num lanche, que não vou dizer aqui que é gostoso, é saboroso, mas e o restante do seu dia? Como que vai ficar? Então, você come o lanche e come mais coisas ainda. Então, assim, essa quantidade, né, que a gente acaba consumindo porque gosta, porque não consegue ficar sem o lanche, tem que ser olhada de forma diferente e ver, vou restringir por um tempo ou eu vou treinar mais. Eu quero comer o lanche então no final de semana, eu vou treinar sábado e domingo? Ou eu vou fazer 1 hora, 1 hora e meia de cardio, então, para compensar isso que eu quero consumir? Então, isso as pessoas, eu vejo que precisa ainda ter um olhar mais atento para esses pequenos detalhes, porque geralmente não estou falando que quando nós temos algumas mudanças para fazer, elas não são fáceis. A gente precisa, às vezes, adaptar a forma que a gente se alimenta, a forma de iniciar uma atividade física. Eu sempre falo para meus pacientes assim, toda mudança, ela não é fácil. Mas a gente inicia com pequenos passos, um dia de cada vez, fazendo pequenos avanços. E quando vê, você consegue fazer com mais naturalidade que aquilo já se incorporou à sua rotina. Então, é aos poucos. Mas a dieta é de extrema importância. Então, sim, uma boa qualidade, uma dieta com boa quantidade de carboidrato, uma boa quantidade de proteínas, de lipídios, né, os macros e os micronutrientes que estão tudo ali para a gente ter
esse ganho de massa, e não é só pela questão do ganho de massa, mas pela oferta de nutrientes. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais aguçado, quando a gente está falando não só de hipertrofia, mas de saúde no geral, né? Então, o outro pilar aqui que a gente quer trazer para vocês é a questão da hidratação. Então, assim, o porquê que é tão importante, né? E muitas vezes a pessoa tem uma dieta bem equilibrada e não tem o hábito, na verdade, de beber água. Então, assim, tem muitos pacientes que me relatam, eu não consigo beber água, porque assim, é sem graça, não tem gosto, e eu acabo esquecendo. Muitos já têm adotado a garrafinha, né, aquela de 1 litro, às vezes de 2 litros, e o que a gente pode melhorar, então, para facilitar isso? Coloque gengibre. Para quem tem hipertensão, o gengibre não pode porque faz subir a pressão. Mas enfim, o gengibre, o hortelã, algumas pessoas gostam do alecrim, umas folhinhas de alecrim, limão ou laranja ou pedacinhos de morango para trazer esse sabor. Coloca na sua garrafinha e à medida que você vai enchendo d'água, o sabor vai soltando e fica mais fácil de você consumir. Então, assim, como que eu sei quanto de água eu preciso ingerir para ver se está dentro do adequado ou não? Você vai pegar o seu peso e você vai multiplicar por 35. Então, no meu caso, são 2 litros, quase 2 litros e 300 de água por dia. Tem pessoas que, como o doutor, são mais altas, então, claro que o volume vai ser maior. Ou você mede olhando pela cor do seu xixi. Eu geralmente falo assim para os pacientes, no final do dia, como que está a cor do seu xixi? Ela está um amarelo claro, forte, muito escuro. Geralmente fala, está um amarelo muito escuro. Quer dizer que a sua hidratação está muito ruim. Não consigo, eu encho a garrafinha, tem pessoas que me trazem, eu encho a garrafinha e eu acabo esquecendo ela lá. Então, eu peço para colocar o despertador cada 40 minutos para beber água, que vai te lembrar. Tome cada 40 ou 30, 40 minutos um copinho descartável. Então, começa às 8 da manhã, você termina lá às 8 da noite. Você vai ter uma quantidade significativa de água para quem não tem o hábito de ingerir tanta água assim. Já é um começo para quem não tem o hábito de beber. Um paciente me trouxe semana passada que ele não sente sede. Eu falei assim, é impossível uma pessoa não sentir sede. Ele, não, mas se eu bebo porque eu sei que tem que beber, mas eu não sinto sede. Não é que a gente não sente sede. Igual eu falei, a gente não tem o hábito. Porque quando você começa uma rotina de tomar água com mais frequência, e adota o copinho mesmo. Cada 30, 40 minutos, toma um copinho descartável, o teu corpo necessita de mais água. Então, todas as nossas células, elas precisam ser hidratadas. Vamos colocar assim, que a parte de hipertrofia é como se fosse, vou dar um exemplo bem, assim, um exemplo para vocês terem a noção. Você está construindo uma parede. Eu preciso do tijolo, eu preciso do cimento, da areia e do ferro. Para eu ter toda a estrutura bonita, completa, eu preciso de todos os elementos, certo? E eu preciso da água também. Porque como que eu vou misturar lá o cimento, a areia e a pedra? Se eu tiver água demais, fica muito mole, eu não consigo subir essa parede porque o cimento ali, aquela massa não vai segurar, ela vai desandar. Se eu não tiver água o suficiente, eu não consigo fazer essa massa também, porque ela não gruda, ela vai desmoronar e não vai ter. Então, na hipertrofia, cada pilar é muito importante. Então, se eu tenho uma nutrição equilibrada, se eu tenho uma oferta inadequada de água, algum dos pilares, ele literalmente vai balançar, como no caso do exemplo, né, da construção, vai até o momento que ele vai desmoronar, ele vai desabar. A hidratação, o músculo precisa, as células precisam dessa hidratação para que literalmente ele cresça, para que você tenha esse ganho de massa. E aí um fator bem importante também
que as pessoas falam assim, eu tomo água, eu tô tomando água, eu não paro de ir no banheiro. Cada 30, 40 minutos eu preciso ir no banheiro, isso é muito chato. Isso leva de 3 a 5 dias para regularizar esse ciclo. Então, sim, nesses primeiros, tem pessoas que às vezes em 3 dias regulariza o ciclo. Por quê? Às vezes está tão deficiente a oferta de água que o organismo ele tenta tirar de outras fontes para suprir aquela demanda. Então, começou a entrar líquido, o corpo vai entendendo que cada pouco você está bebendo um pouquinho, beleza, tem oferta, tá tendo oferta, então eu vou regularizar o ciclo. Coloca o máximo. 5 dias você vai ficar indo no banheiro cada 30, 40 minutos. Depois o teu ciclo entra no ritmo normal e você vai ter essas idas no banheiro mais espaçadas. Então, assim, a gente fala assim, do ganho de massa que a gente está falando aqui. Mas, principalmente para quem já tem, para nós mulheres que já tem, às vezes, uma pele mais ressecada, já tem, às vezes, uma desidratação, ou às vezes as ruguinhas, né, que acabam aparecendo, não é só por conta, eu não tenho uma genética boa, mas pela falta de hidratação também. Então, assim, quem hidrata muito bem, tem esse hábito de consumir água, não é só a gente está falando do ganho de massa muscular, mas ela é importante para todos os fatores. Porque, assim, é tão importante que pensa na pessoa que tem problema ou tem um início já tem uma predisposição, vamos dizer assim, de lesão renal. Se eu não tomo água, essa lesão vai piorando. A parte de resistência insulínica também entra muito na questão da água. A gente precisa dessa água para ir regularizando as outras coisas também. Então, é todo um conjunto, não é coisas separadas, para que a gente tenha todo esses pilares funcionando adequadamente. A hidratação, ela vai te fornecer o fluido, né, que a gente precisa dentro do corpo, e ela é o principal veículo que vai levar lá, quando você faz a sua digestão, ela vai pegar o nutriente e vai distribuir pelo corpo. Se você não tiver um sangue mais fluido, mais líquido, você vai ter dificuldade, sem falar nas complicações que acabam acontecendo quando você não tem um sangue mais aquoso, não tão denso, né? E quando a gente fala em hipertrofia, a gente tem que falar muito de água, que você tem que lembrar que 76% do seu músculo é água. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa que está até com uma quantidade de músculo legal, mas ela não consegue hidratar. Aí vocês podem falar, mas espera aí, quando a gente vai fazer, vai subir no palco, vai fazer uma apresentação, os caras não tomam nem água. Isso é outra coisa. A gente faz algumas coisas, alguma manobra antes da exibição por conta de expor mais o músculo. Na formação, não. A gente faz a dieta e deixa o paciente seco para que a distância entre a pele e o músculo seja a mínima possível. Isso é outra coisa. O que a gente está falando aqui é de hidratação para construção muscular. Então, para você construir músculo, você precisa de um aporte de água adequado. Como a gente trabalha com 2 tipos de pessoa, né? Eu costumo dizer assim, os números são um pouquinho diferentes. 35 ml por quilo de peso. Não atleta, né? Para não atleta, para a sua... Se você é um cara que treina, mesmo que é um cara que treina moderadamente, nos dias que você for treinar, você precisa de 45 ml por quilo de água, 10 ml por quilo de peso a mais para você repor. Isso se você treinar num ambiente que é com condicionado, com condicionador de ar, e se você treina moderadamente. Agora, você imagina treinar aqui em Foz ou numa outra cidade quente sem ar. Você vai precisar de mais ainda. Então, muitas vezes, quando a gente prescreve, você tem que... Eu costumo escrever, você tem que tomar 4 litros de água. Não, mas eu não consigo. Isso não dá. Se eu tomar isso, eu vou passar mal. Eu não consigo parar esse tanto de água dentro do estômago. Não precisa ser no primeiro dia, não precisa ser de uma única vez. Tem que distribuir ao longo do dia. Eu tenho bastante gente que tem a estratégia de usar aquele saborzinho para gin e coloca na garrafinha, né? E mistura a água e vai tomando ao longo do dia. Cada um tem um sabor que lhe agrada.
coloca um pouquinho disso no seu recipiente, né? Para ficar mais fácil, né? Por que a gente fala do recipiente? Porque você precisa quantificar. O macete é esse. Ah, eu tenho essa garrafinha aqui tem meio litro de água. Bom, eu tenho que tomar 3 litros de água, quer dizer que eu tenho que tomar 6 garrafinhas dessa da hora que eu acordar até o início da noite. Então, eu vou dividir isso da melhor maneira possível. Eu sempre digo, olha, você vai ter que tomar 6 garrafinhas, então são 3 de manhã e 3 à tarde. Se você não conseguiu naquele horário, compensa no segundo. E, às vezes, nos primeiros dias você não vai conseguir, mas vai no teu limite, vai no teu ritmo. Geralmente, no quinto dia, você já está adaptado. Pessoas que são muito resistentes, que têm algum tipo de dificuldade, às vezes demora até 7 dias, mas geralmente 3 a 5 dias a pessoa está plenamente adaptada. E a outra, começa a ter o alarme do próprio corpo. Quando você começa a beber um pouco mais de água, você aumenta ali mais uns 500, não precisa ser nem 1 litro a mais do que você toma durante o dia, você começa a perceber a sede mais fácil. Você começa a sentir a boca seca, porque o teu corpo está num novo nível de hidratação. E esse nível é o nível adequado. Ah, mas eu vou ficar fazendo. Primeiro, essa adaptação é transitória. E você tem que lembrar que quando você está fazendo xixi a mais, você está limpando o teu corpo a mais. A função do teu xixi é levar a excreta para fora. Tá? E o que ela falou também de ver a coloração do xixi, né, o mais próximo do branco possível. Tá? E se for demais, né, se estiver dentro desses valores, você não vai extrapolar, mas se for demais, vai sair no xixi. Tá? Então, usa esses valores como referência e tenta alcançá-los ao longo do dia. Divide da maneira melhor e quantifica isso com a garrafinha. Ah, porque às vezes a gente toma num copo, esse copo tem 200, aí o outro do serviço tem 250. Sim. Aí tem um copo maior, que é um copo de garapa, que tem 400. Aí tem um copo de uísque. Cara, você perde a conta. Já é bastante líquido. Terminou a primeira garrafinha, enche de novo uma. Terminou a segunda garrafinha e vai dividindo essa. Ó, hoje eu não consegui. Mas por que eu não consegui? Porque eu esqueci ou porque eu não tive condições de ingerir, fez mal. Então, amanhã eu aumento um pouquinho e, geralmente, em 5 dias você está plenamente hidratado. A outra coisa da necessidade da água é que o primeiro mecanismo de hipertrofia, de crescimento muscular, ele é através da entrada da água dentro da célula. Quando você faz exercício físico, pela atividade que tem dentro da célula, aquele meio da célula, a parte de dentro, ela fica ácido. E o nosso corpo, ele trabalha num pH neutro, ligeiramente alcalino, ele é mais para básico. Então, a parte de dentro da célula fica ácida. O que o corpo faz? Opa, desse jeito eu não funciono direito. Você tem que lembrar que a célula, ela é uma unidade, um tijolinho do nosso corpo. Então, o que acontece nela vai acontecer no resto do corpo. Então, para que ela funcione adequadamente, ela tem que ter um valor de pH. Se ele está ácido, as funções, as produções, as contraturas que vão acontecer não vão ser adequadas. E o corpo quer que esse pH fique melhor. Então, o que ele faz? Ele joga água para dentro do músculo. Entra a água dentro da célula do músculo, o músculo aumenta de tamanho, né, e força a parede da célula. Por isso que quando você acaba de treinar, você tem o famoso pump. Você termina e fala, nossa, mas já deu resultado, num dia eu já estou todo fortão. A tua célula, lembra disso, a hora que você acabar o treino, fala, está acontecendo o que o doutor falou. O corpo vai pegar toda a água disponível e vai jogar para dentro dessa célula. Essa expansão da célula vai fazer com que a parede da célula seja forçada e, a partir de uns receptores, mecanorreceptores que tem na membrana da célula, vai ser liberado alguns fatores de crescimento que vão fazer aumentar o número de células por 2 mecanismos. Por aumento do número de núcleo dentro de cada célula e pela multiplicação da célula. Esse aumento do núcleo, depois, na célula, cada célula, núcleo novo na célula, se divide e forma uma célula nova. E quanto mais células forem produzidas, elas são produzidas e aumentam a quantidade. Então, essas células que são produzidas, elas vão fornecer aquele aumento que você tem no pump de uma maneira mais duradoura. Entenderam? Então, é essencial que você esteja bem hidratado, porque senão a quantidade de água que vai para dentro do músculo não vai ser adequada, você não vai ter a distensão máxima
e não vai ter a produção de célula nova na quantidade suficiente. Entendeu? Então, vamos pensar na água, vamos lembrar da quantidade da água e vamos pensar na água como um fator que vai influenciar muito na minha quantidade e na minha qualidade de músculo. Beleza, doutora? A próxima. Muito bem. Então, assim, nós já falamos da parte de alimentação, de dieta, que é de extrema importância, né? Uma boa hidratação. E falar um pouquinho da questão do treino, né? Eu não sou especialista, claro, em educação física, então a gente fala assim, para você que busca a hipertrofia, procure o profissional que vai ver qual que é o teu objetivo e vai montar o treino adequado para aquele teu objetivo. Um profissional que saiba o que está fazendo, responsável, com formação adequada. Por que a gente fala isso? Por que eu falo isso? Porque para você não fazer um levantamento e não ter problema de lesionar principalmente parte de joelho ou coluna, enfim, qualquer região do teu corpo. Então, é importante que se tenha, sim, um acompanhamento. E aí muitas pessoas vão falar assim, mas é mais caro ter um acompanhamento, né? Tem pessoas que falam, eu faço na academia X lá, que eu pago, sei lá, 80, 100 reais, eu faço sozinho, não tem um acompanhamento. Mas, assim, o ideal é sempre ter, sim, para que a gente não tenha o risco de ter lesão. Ou, por exemplo, tem aquele famoso, eu treino com meu amigo treina, vamos dizer, há 5 anos, eu vou querer entrar no mesmo ritmo que ele. Gente, também não dá. Porque, assim, você vai começar no seu ritmo. Se eu nunca fiz atividade física, não pratico nenhum tipo de levantamento de peso nenhum, eu vou começar no meu básico e aos poucos eu vou aumentando. Claro que quando a gente tem uma pessoa que está ali do lado, está treinando e já tem, te dá literalmente esse ânimo, você, que legal, né? O cara está levantando, vou levantar também. Não, existe uma progressão, né? Se assim a gente pode falar. Eu inicio com peso 0, geralmente nos aparelhos, eu estou dando um exemplo, e aos poucos você vai vendo que você vai aumentando. Uma das coisas que eu vejo bastante também, como eu falei, eu não sou formada, não entendo dessa parte de exercícios, é que as pessoas têm a ilusão de que quanto mais peso elas levantam, melhor é. Então, mais uma vez eu digo, procure saber com quem você vai fazer o treino, com o profissional adequado, porque ele vai desenvolver o seu treino com a carga que é para você. E à medida que você vai conseguindo evoluir, você vai literalmente aumentando a quantidade de peso, né? Fazendo exercícios diferentes para aquele teu objetivo específico. Porque assim, não sei se o doutor quer complementar, do que você vê, dos teus pacientes que falam, porque assim, eu vejo muito que teve um paciente que veio e trouxe essa questão, meu amigo treina já há 5 anos, eu iniciei agora, não fazia atividade nenhuma, e eu tô levantando o mesmo peso que ele. Falei, tá, mas você consegue levantar? Não, mas eu faço um esforço. Então, assim, esse tipo ainda de visão que as pessoas têm que eu já vou iniciar e vou iniciar lá com o peso máximo. Acho que é só em causa de filme que existe o super-homem, né? Que ele levanta qualquer peso em qualquer momento, sem treino, sem nada. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado, né? Muitas pessoas são ansiosas, querem um resultado para ontem, mas isso é uma construção, como eu falei da parede de tijolo, o exemplo. Você inicia com uma base, né? Você estrutura essa base, você estrutura seu corpo, estrutura a sua parte muscular, você precisa de uma resistência e aos poucos você vai ganhando maior resistência, você vai melhorando a tua parte muscular, é tudo uma construção. O processo de hipertrofia, ele implica na prática de atividade física, na progressão de carga, na divisão de séries, né? E de uma série de especificidades que elas estão a cargo do profissional de educação física. Né? A gente entende, e não está fora da realidade, que realmente, para boa parte, para ter gente que treina, a gente já tem que pensar que é uma parte pequena da população e quem treina e tem condições ainda de pagar um personal é uma quantidade menor ainda. E
A gente, claro, fala do ideal, né? Mas o que, que dá para fazer para a gente ter hipertrofia, né? A gente está falando das coisas do básico, né? Primeiro, você lembrar que você tem... eu brinco que... A gente falou em 4 pilares, né? Mas eu brinco que tem o 5º pilar, que é o tempo, né? Ou então a paciência de que o tempo passe. Você não consegue construir massa muscular em poucos dias. Da noite para o dia. Né? E o que, que a gente normalmente observa na hipertrofia? Ao contrário do senso comum, você não precisa necessariamente carregar cargas enormes. Você primeiro achar a sua carga. Né? Existem hoje uma série de aplicativos, existe muita gente fazendo conteúdo com qualidade na internet, né? Dividindo o treino de uma forma consciente, de uma forma eficaz e muitas vezes de maneira gratuita. Né? Então, procure orientações. Né? Se você vai procurar orientação com um colega, vai procurar orientação com alguém que não é formado, pelo menos lembre-se de 2 princípios. Vocês são 2 pessoas diferentes. Ainda que tenham o mesmo tamanho, a mesma idade, vocês vão ter tempo de progressão diferente. E a reação que uma determinada carga provoca numa pessoa não é a mesma da outra. Normalmente, a gente vê, principalmente em quem tem pouco tempo de treino, que a pessoa chega, o que ela quer fazer é zerar a máquina, né? Normalmente, quando a gente vê 4, 5 pessoas treinando juntas, a gente vê uma disputa para ver quem é que faz com um peso maior. Ali a gente está vendo quem que vai lesionar primeiro, né? Primeiro, para fazer hipertrofia, normalmente os espaços de repouso são bem maiores. Normalmente a gente dá um espaço de quase 2 minutos, né? A outra questão é a questão da falha. Você vai até a falha, mas você vai até a falha quando ela inicia ou até a falha quando você faz tetania e bloqueia, né? São minúcias desse pormenor do treinamento que estão a cargo do profissional de educação física, né? Mas como é que é esse treino? Então, pelo menos 3 vezes na semana, feito com intervalos maiores, cargas intermediárias com repetições abaixo de 15 vezes por minuto. Normalmente, o básico do básico do básico. Né? E são treinos de carga de progressiva. Você não vai direto para um treinamento de hipertrofia. Você tem que, pelo menos, fazer o que a gente chama de fortalecimento do core, que é a região da coluna, para você não se lesionar. Então, você não vai direto para a hipertrofia. Você faz primeiro uma preparação. E isso leva um tempo. Lembre disso. Você se lembrando disso, consultando gente que é mais especialista, que domina isso de uma maneira melhor, mesmo que seja por via virtual, você está se prevenindo. Você está ganhando tempo. Você está evitando de fazer uma lesão e aí sim fazer uma coisa muito mais grave e ao invés de ter saúde, você vai ter doença. Tá? Então, assim, acho que é importante também falar, que você falou do tempo, né? E que eu falei também que muitas pessoas têm uma certa ansiedade, fica nervoso, que é o resultado para ontem. Geralmente demora uns 3 meses para começar você ver algum tipo de resultado no seu corpo, você treinando certinho. Certo, doutor? Por exemplo, a coxa nas mulheres estava um pouco flácida, você já nota que ela já está ficando literalmente mais firminha, mais dura, o bumbum já está... Aquela celulite que algumas mulheres têm já começa a diminuir. Então, assim, as mudanças, mas é 3 meses. Mas em 3 meses você vai ver que a sua resistência está melhor. Às vezes de subir, descer uma escada, uma rampa, aquela fadiga que às vezes a gente sente já vai melhorando. Então, assim, nós viemos falar aqui de específico de hipertrofia, mas uma questão muito importante de se ressaltar é a gente pensar na qualidade de vida que a gente vai ter. Como o nome do nosso espaço é o Viver de Pleno, que é o viver plenamente, então sim, que você está fazendo hoje para construir a sua longevidade ou a sua qualidade de vida melhor para os próximos anos? Sim. Porque hoje, muitas pessoas, hoje eu tenho 20 anos, eu sou super jovem, né? Por que eu vou pensar na minha velhice? Uma das principais causas de fratura, de osteoporose, de nós mulheres que temos a queda nos hormônios,
que a gente previne a osteoporose, melhora da qualidade lá na minha velhice, para minha sustentação, é a hipertrofia, é o ganho de massa muscular. É isso que faz sustentar o seu corpo, você sustentar para literalmente manter as suas atividades. Então, assim, quanto mais cedo eu começo, literalmente puxando ferro, como muitos falam, quanto mais cedo, mais qualidade de vida eu ter ao longo da minha vida, o viver plenamente. Então, aqui a gente está falando uma coisa específica, mas qual que é o benefício? Não é só, sim, é maravilhoso você ir para a praia, você ter um corpo maravilhoso, com as mulheres com colchão, com bundão, os homens com braço forte, abdômen definido, mas o que mais, além do shape maneiro, né? Para a praia, para o final do ano, para foto. Aumenta a nossa imunidade, melhora a nossa disposição. Então, assim, os primeiros dias, às vezes, você vai com aquele desânimo e tudo, e ao longo do tempo você vai vendo que você se mantém mais disposto, ao longo do seu dia você consegue desempenhar as suas atividades com uma melhora, né? Vamos dizer assim, aquela indisposição que às vezes a gente sente não é por preguiça, mas é por falta de movimento. E hoje eu vi uma frase muito importante que o nosso corpo precisa e necessita de movimento e ele gosta. Quem não gosta muitas vezes é o nosso cérebro que tenta nos sabotar em determinados momentos, né? Então, como eu falei, melhora e prevenção, na verdade, da osteoporose. Então, assim, mulheres jovens, homens jovens, comecem a se preocupar na prevenção, porque quanto antes a gente começa, melhora, né, a qualidade de vida e a gente vai prevenindo algumas percalços que talvez a gente poderia ter. Então, assim, é importante que a gente veja esses outros pontos também, que às vezes a gente só fica na questão da estética, né? Da beleza, do bonito, do belo. Não, é bacana, é claro que é. A gente gosta disso também, né? De ter um corpo bacana. Vai entrar naquele vestido, naquela saia, naquela calça. Mas a qualidade de vida, o que eu queria ressaltar, é importante a gente ver por esse lado também. Então, assim, o porquê mudar por que colocar uma rotina alimentar mais saudável? Por que colocar uma rotina de exercício? No começo, tem pessoas que falam assim, é muito chato, é cansativo, tem que mudar, ou às vezes não tenho tempo, mas assim, a construção de agora é o seu futuro de amanhã, né? A hipertrofia é essencial para a gente manter a sua qualidade óssea. É uma coisa que muitas vezes as pessoas não relacionam. Mas o que determina a quantidade, vamos dizer assim, a dureza do teu osso é a quantidade de tração que ele vai sofrer pelo músculo, né? Esse osso daqui que é maior, ele é mais forte, mais denso, quanto mais o meu bíceps e o meu tríceps forem treinados. Quanto mais tenso eles fizerem, mais lesão eles vão provocar nesse osso e mais cálcio, mais substrato, mais proteína eu vou receber naquele músculo. Então eu vou ter o meu osso mais forte quanto mais forte for o meu músculo. Quanto mais forte, treinado e mais tenso for o meu músculo, melhor a minha qualidade óssea. E quanto mais eu progredir essa minha atividade ao longo do tempo, mais distância eu chego com a qualidade óssea. Olha, parece uma coisa mais distante, né? Mas assim, vamos falar alguns dados aqui para a gente falar sobre a importância de um osso saudável. Nós temos uma incidência de óbito em pacientes maiores de 80 anos, entre 70% e 75% dos óbitos estão relacionados com um tipo de queda com fratura de fêmur. Olha o que eu estou dizendo. 70% dos pacientes que falecem depois dos 80 anos, eles morrem vítimas de uma fratura de fêmur. Isso em estatística americana. A estatística americana. Aqui no Brasil nem tem tanto. E falando em estatística americana, tem uma estatística da NASA que ela estava fazendo pesquisa sobre
osteoporose, para ver o tempo que o astronauta precisava ficar sem gravidade, e eles quantificaram a quantidade de movimento necessário para você ter a tensão óssea na sua musculatura, principalmente no fêmur, nesse osso grande aqui do quadril. Então, quando você tem que fazer, no mínimo, 35 movimentos ao longo do dia, usando essa região da bacia, para você ter uma musculatura saudável. Normalmente, não é fazer 35 vezes, é ao longo do dia, né? E, normalmente, sabe quantos movimentos a gente faz dessa natureza, que precisa do músculo? Mais de 80. Mas, se a gente conseguir fazer pelo menos 35, a gente consegue ter um fêmur saudável. Você vê o quanto que a gente acaba ficando sedentário, o quanto que se expõe. Um outro dado muito interessante que eu estou me lembrando agora é que o número de mulheres maiores de 60 anos que falecem vítima de fratura secundária a uma osteoporose, fratura de fêmur, de quadril de uma forma geral, é mais do que somada o número de mulheres que morrem de câncer de útero, câncer de cérvice e câncer de ovário. Somados, os 3 valores de câncer, é mais gente que morre com fratura de fêmur secundária a uma osteoporose, que é uma complicação. Muita gente acha que a pessoa idosa escorrega, cai e quebra o osso. Normalmente é o contrário. O osso está tão osteoporótico, tão fraquinho, que ele quebra e aí a pessoa cai. E a gente normalmente relaciona que a pessoa caiu e quebrou o fêmur. Não, ela quebrou o fêmur, estava tão podrinho que ela caiu. E depois ela caiu. E depois a gente vê assim, depois dos 60 anos, a gente tem uma dificuldade, às vezes, a gente vê pelos nossos, né, os nossos idosos, avós, enfim, na comunidade, os vizinhos, que por não praticar, né, não ter uma atividade física saudável, não ter literalmente se preparado para essa velhice, a gente vê, às vezes, a falta de mobilidade, né? Às vezes, o pouco que consegue, ou às vezes caminhar com dificuldade. Então, no que eu estava falando agora há pouco, isso que a gente quer trazer em cada episódio para vocês começar a refletir também e ver o quanto é importante, igual o doutor falou aqui, acabou de falar das estatísticas. Não é que, como eu falei, é só pela questão da estética, mas pela questão da saúde. Como que uma simples ida na academia, não que seja simples, né? Um exercício de hipertrofia, de fortalecimento, ele vai prevenir para que a gente não tenha essas lesões, não tenha essas quedas e essas fraturas. Então, assim, aos poucos a gente vai vendo que eu tive meus avós que, infelizmente, no final da vida, sim, se locomoveram com muita dificuldade, ou, né? E por falta, sim, às vezes, de uma, vamos dizer assim, de uma conscientização por eles mesmos, né? Então, assim, hoje a gente pode fazer diferente e melhorar essa qualidade de vida nossa, que é o que a gente vem propor aqui. E eu acho que, por último, para a gente fechar, falar da qualidade do sono, que é importante. Então, assim, o fator da dieta é muito importante, da hidratação, de um treino adequado com um profissional que saiba te orientar, ou como o doutor falou, procure na internet, quem não consiga pagar um personal, enfim, tem pessoas muito boas que dão informação com qualidade, desde o treino para iniciante até para quem já está lá, que quer fazer competição. Então, é treino, né? A dieta, um sono equilibrado e uma hidratação. Então, falando do sono. Por que é tão importante a gente ter um sono reparador? Porque também que é quando no descanso que o músculo vai literalmente crescer. Então, a gente precisa desse tempo de repouso para que a gente tenha o resultado. Muitas pessoas têm uma dieta super equilibrada, super certinha, treinam muito bem, têm uma boa hidratação, mas não têm uma noite de sono equilibrada. E aí querem que o resultado venha. Ele pode até vir, ou ele vai vir, mas às vezes demora um pouco mais, leva um tempo maior. Então, a qualidade do nosso sono, ela é sim, não só importante para casos de hipertrofia, mas em todas as questões da nossa saúde.
O sono, ele é muito variável de uma pessoa para outra, mas o que se sabe hoje, mais modernamente, é que, assim, o tempo médio de sono ele é variável. Existem pessoas que são grandes dormidores, pequenos dormidores, mas a média da maioria das pessoas fica entre 6 e 10 horas. Por isso que todo mundo fala, tenha 8 horas de sono, que é no meio, entre 6 e 10. Tem gente que dorme, em média, 10 horas e às vezes até um pouquinho mais. E que estão dentro do que seria esperado, são os grandes dormidores. Tem os pequenos dormidores, que dormem 6 horas ou às vezes até um pouquinho menos. Mas o critério de normalidade é entre 6 e 10. 8 horas é um meio do caminho desses dois. Então, se você não está dormindo adequadamente, se você não está rendendo adequadamente, hoje em dia que a gente tem uma rotina super pesada, muitas vezes para a gente chegar no trabalho ou chegar no colégio ou na faculdade, a gente tem que acordar muito cedo, às vezes acaba privando e às vezes isso interfere no seu ganho de massa muscular, né? Muitas vezes, quando tem alguém que está começando e a gente começa a perguntar da hora, mas até isso, Doc, tem que saber quanto que dorme. Você quer maximizar o seu resultado, então você tem que ter qualidade do sono. Faz parte, não só da hipertrofia, mas de uma qualidade de vida. Você tem que ter porque nesse tempo que você está dormindo, o teu corpo não para. Ele está tirando o que você tem de excreta, está regularizando o pH do seu corpo de uma maneira geral e está reconstruindo. O que é a hipertrofia? Trofia é formar, trofo, né? E hiper, mais, formar a mais, ganhar mais músculo. Então, como é que é aquela história que a doutora falou do muro, da parede? O que a gente faz com o treino? A gente quebra os tijolos e destrói uma parede. Quando a gente se dispõe alimentando, dormindo e treinando adequadamente, o treino tem que ser suficiente bom para eu quebrar uma parte desse muro, mas não para destruir completamente esse muro. E eu ter que começar do zero. Eu tenho que quebrar um pedacinho. Porque aí os nossos operários lá do corpo vêm, reconstroem, colocam os tijolos que a gente quebrou no pós-treino e fala, quebrou, eu vou colocar um pouquinho mais de argamassa, vou colocar uma fileirinha a mais de tijolo, e esse a mais do que faz da cicatrização do que você provocou no treino é que dá o aumento do músculo. Entenderam? Hipertrofia, então, é a reparação da lesão que você faz no seu treino e um pouquinho de prevenção para que aquela área aguente aquela pressão e um pouquinho a mais. Então, não dá para ser no mesmo dia, não vai ser rápido e não dá para você exagerar no treino, senão você vai quebrar demais aquela parede, vai chegar no que a gente chama de overtraining. E essa reparação é feita no período que você dorme. Então, você tem que comer adequadamente, treinar o suficiente para não destruir o muro todo, hidratar para a aguinha foi lá fazer o cimento, deixar bem, e dormir para que aquilo ali seja reconstruído. Entenderam? Eu acho que essa analogia é bem legal, entra aí na cabeça de vocês e sempre que vocês pensarem nesse tema de hipertrofia, lembra dessa construção, que ela precisa dos tijolos, precisa do cimento e precisa principalmente do tempo para ela ser reconstruída e ampliada. É isso aí. Nos vemos num próximo episódio. Doutora? Então tá, a gente quer agradecer a todos. E para quem não segue ainda no nosso perfil, entra no @viveriplene, no YouTube o nosso Plenecast. E nós estamos sempre à disposição para mais dúvidas. Muito obrigada, até a próxima.